A endometriose afeta a fertilidade? Nós estamos em março, né, que é o março amarelo, o mês da conscientização sobre a endometriose, e esse é um tema bem polêmico, né, a endometriose e sua relação com a fertilidade. Normalmente é entendido, né, por grande parte dos médicos e da literatura científica internacional que sim, a endometriose tem um efeito deletério sobre as chances de engravidar. A gente estima que quase 40% dos casais com infertilidade, pelo menos aqui no público que a gente atende no Brasil, que possam ter algum grau de infertilidade decorrente da endometriose. A endometriose o que é? Né? A endometriose nada mais é do que a presença do tecido endometrial fora do útero. O tecido endometrial é aquele tecido que reveste a cavidade uterina por dentro, né? É o endométrio, é o revestimento do útero. E quando esse endométrio está fora do útero, a gente chama de endometriose. E aí ele pode estar em vários locais, né? Ele pode estar nos ovários, nos ligamentos que prendem o útero na pelve, na bexiga, no intestino e até locais distantes, né? No nariz, pulmão. Então a endometriose pode até muitas vezes se espalhar para locais distantes do corpo. Existem várias teorias que falam sobre como a endometriose surge, né? Uma delas, a mais conhecida, é a menstruação retrógrada, ou seja, a menstruação, o sangue menstrual que tem o endométrio, ele acontece pela vagina, mas uma parte desse sangue ele volta pelas tubas uterinas, pelas trompas. E esse sangue menstrual com o endométrio acaba aderindo nos órgãos pélvicos. Então essa é a teoria mais aceita, de 1927, a teoria que chama menstruação retrógrada de Sampson. Porém, né, uma teoria que já tem aí quase 100 anos e que não explica de todo a endometriose. Então, eu particularmente acredito que a teoria mais correta não seja essa. Na minha opinião, a teoria mais correta é uma teoria que chama-se metaplasia celômica. É um nome meio confuso, mas na verdade significa que a pessoa já nasce, né? A mulher já nasce com endometriose. Ela já nasce com esses focos de endométrio fora do útero, né? E o que acontece é que quando a mulher entra na adolescência e os seus hormônios femininos começam a ser produzidos, esses hormônios femininos vão ativar naqueles focos de endometriose que ela já nasceu com eles fora do local correto, né? Já nasceu com o endométrio fora do local correto. E a partir daí que se desenvolve a endometriose. Então, por óbvio, os hormônios femininos acabam interferindo e a endometriose ela não tem muito jeito, né? O tratamento clínico com medicamentos, com hormônios, acaba sendo muitas vezes paliativo, né? Ele, depois uma vez que é suspenso, né, os focos de endometriose voltam a crescer e a gente não pode também deixar a mulher no tratamento hormonal por muito tempo, porque esses tratamentos hormonais geralmente eles levam a uma menopausa química, que traz algumas consequências, né? Alteração da sexualidade, secura vaginal, até mesmo osteoporose. Então, o tratamento mais definitivo para a endometriose ainda é a cirurgia, ainda é a videolaparoscopia, que acaba por remover as lesões de uma maneira completa, né, sem deixar nenhum resquício, e uma cirurgia bem feita que retira as lesões com margem de segurança e deixa a pelve totalmente livre, né, da doença, acaba sendo uma cirurgia muito efetiva e que poucas vezes a gente vê a endometriose voltar, né? Então, a recidiva, que a gente chama, é muito baixa quando a cirurgia é muito bem feita. Então, a endometriose realmente piora a qualidade dos óvulos, né? Mas não só isso, porque ela deixa o ambiente ali na pelve todo inflamado, além dessa inflamação, que é um dos fatores mais importantes, ela deixa aquela casquinha do óvulo, que chama a zona pelúcida, mais espessa, então isso atrapalha o espermatozoide poder entrar no óvulo e fecundar. A endometriose aumenta o número de macrófagos na pelve, né? E macrófagos são células de defesa, e esses macrófagos podem até fagocitar os espermatozoides, né? Então a endometriose mata até espermatozoide, até a parte masculina ela afeta, além de alterar toda a anatomia da pelve, né? Então dificulta a captação dos óvulos pelas trompas, o que acaba atrapalhando a gravidez, né? Sem contar a própria obstrução das trompas, as outras aderências pélvicas e a dor também, né? A dor durante a menstruação, que é um sintoma bastante comum na endometriose. E por último, uma das coisas importantes também que a endometriose afeta é o ambiente para a implantação do embrião. Então o útero ele deixa de ficar receptivo, ele pode perder receptividade para que o embrião grude nele, para que a gravidez aconteça, né? Então as mulheres que têm endometriose têm mais chance de falha de implantação, né? Ou seja, embriões bons acabam por não grudar no útero e também mais chance de aborto precoce. Dessa forma, os casos de endometriose têm que ser avaliados individualmente, como em qualquer situação na medicina, e se for o caso, pensar no tratamento clínico ou até mesmo cirúrgico,
E muitas vezes essas mulheres que têm endometriose mais avançada vão conseguir chegar na gravidez através da fertilização in vitro. Então, boa sorte e que esse mês de março seja um mês para a gente se conscientizar sobre a presença da endometriose e pensar nos tratamentos de uma maneira precoce.